Olá pessoal, de novo aqui no ICC, gravando mais um vídeo, partida de 15 minutos. Eu estou aqui aguardando o adversário, o tabuleiro está em tamanho maior agora. Vou dar uma pausa, eu já estou aqui no pool de 15 minutos aguardando o adversário. Uma pausa enquanto a partida não começa. Ok, a partida acabou de começar contra Steven Sutton, dos Estados Unidos. Uma siciliana, E4, C5, cavalo F3. Ele fez aí o sistema Paulsen ou Kahn com E6. Cavalo toma D4. Vamos ver, talvez um cavalo C6 agora. Diferentes lances. Cavalo C3. Bem diferente. Bispo E3, seguindo com o plano F3, tá? Dama D2. Não precisava de fazer F3 agora. Ele não está ameaçando chegar em G4. Então, dama D2. Está com um plano bem diferente aí. A grande roque. Ataque em alas opostas, né? Já que aqui o grande roque das brancas, o roque pequeno das negras, as brancas elas vão atacar aqui na ala do rei, tá? Enquanto as negras devem mobilizar suas forças aqui na ala da dama, como aliás ele já começou a fazer. Faço G4 agora. Ele já me atacou em B4. Vou fazer cavalo A4, tá? Porque ele vai demorar a chegar com o bispo em D7 aí. Se um D6 agora, com talvez a ideia de bispo D7, talvez eu tenha B3 com a ideia de cavalo A4 em B2. Eu faço B3 agora, está tudo normal, defendendo meu cavalo. Meu cavalo tem aí a manobra, se for o caso, mais para frente, cavalo B2, cavalo C4. Depois que o rei já estiver em B1, tá? Olhando o ponto A2. Meu plano aqui, H4, H5, ganhando um tempo atacando esse cavalo. Ele vai ter que tomar cuidado aí, porque pode ter uma ameaça no futuro de bispo B6. Bispo B6 apoiado pelo cavalo de A4, atacando a dama. Principalmente depois de... Não, por enquanto ele tem muita casa de escape aí, mas ele tem que estar atento a isso aí. H4, já tirando todas essas casas aqui da dama, ele por enquanto só tem a casa E5, porque dependendo da situação eu posso até fazer um sacrifício. O cavalo toma E6, tá? Para dar tempo de bispo chegar em B6. O problema de cavalo E6 agora é que ele tem sempre um cavalo que toma F3. Eu vou fazer um bispo E2, conectando as minhas torres, defendendo o ponto F3. Pode ser que eu já tenha ameaça agora. Cavalo toma E6. Porque após peão toma E6, bispo B6, atacando a dama. A casa B5 está controlada pelo bispo. A casa C5 está controlada pelo cavalo. Será que tem um cavalo E6 aí? Cavalo toma E6. Se peão toma, bispo B6. Para onde é que vai a dama? Cavalo toma E6. Será que tem algum golpe intermediário? Deixa eu colocar meu rei em segurança primeiro. Rei B1. Rei B1. Para tentar evitar algum golpe tático que ele possa ter nessa posição. Não está claro para mim se eu tenho cavalo E6. Cavalo toma E6. Porque se peão toma E6, bispo B6. Bispo de E3, né? Casas negras. Bispo de E3 vai a B6 atacando a dama em A5. Para onde é que vai a dama?
Será que ele está perdido nessa posição? A não ser que ele tenha alguma coisa aqui em cavalo F3 para desviar meu bispo. Se ele faz um cavalo F3 agora, se ele faz cavalo, toma F3. Mas aí eu tenho dama D7, o cavalo F3 solta o ponto D7. Eu tenho dama D7, onde olha o bispo da casa B7. Se ele fizer, por exemplo, D toma E6, bispo B6 atacando a dama dele, cavalo toma F3, porque se agora bispo toma dama, cavalo toma dama. Se eu fizer bispo toma cavalo, e aí criou casa de escape. Bispo toma cavalo. O material está igual e criou uma casa de escape para ele. Com esse lance, dama, cavalo toma F3. Eu achei que eu estava ganhando e não estou. Vou fazer aqui um G5 para impedir bispo F6. Bispo F6 com ameaça dama A1 mate. Então G5 para tirar a casa F6 do bispo. O som aqui está normal? Tá. G5 então, tirando a casa F6 do bispo. Partida maluca, né? O meu bispo em B6 está olhando a casa D8 contra a entrada de torre que atacaria a minha dama. Eu estou pensando em recolocar meu cavalo. Cavalo B2, cavalo C4. Cavalo B2. Com a ideia cavalo C4, onde o cavalo fica mais ativo aí nessa posição, atacando a dama e mais próximo do centro do tabuleiro. Se ele fizer torre A6, por exemplo, cavalo C4 não só ataca a dama em A5, mas defende o ponto B6. Se ele fizer dama B5 atacando meu bispo, cavalo C4, olhando a dama, se torre toma, peão toma, ele perde a qualidade. Repara lá, com o cavalo, cavalo em C6 junto com a torre de A8 defendia bem aqui o peão de A5. O cavalo em C4 está atacando aí, junto com o bispo de B6, está atacando aí o bispo de... Tá. Isso aqui é chamado sacrifício de qualidade. É quando entrega-se uma torre em troca de uma peça chamada ligeira, cavalo ou bispo. Peão toma. O que ele quer com isso aí é partir na estrutura que defende o rei, tá? E tentar achar uma iniciativa aí. Ele sacrificou parte do material para tentar obter uma vantagem posicional. E a vantagem posicional de imediato que ele obtém é quebrar a estrutura de peões. Eu aqui já tenho um lance dama D7, que ataca os dois bispos dele, aliás, ataca o bispo de B7. O bispo de E7 está defendido pelo cavalo. Se ele fizer torre B8, eu tenho bispo C7. Bispo C7 atacando a torre, atacando a dama.
Estou tentando ver aqui alguma outra ameaça que eu possa ter nessa posição. Será que... Não, não tenho. Eu estava pensando em bispo C7. O bispo C7 atacando a dama dele. Para onde é que a dama vai? Mas tem a casa C3 para a dama e tem a casa C5 para a dama. Ele abandonou. Vamos analisar essa partida então. Ok, a partida começou com o lance E4, C5. Tirar a análise por enquanto. E4, C5, cavalo F3, E6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo E7, cavalo C3, cavalo G6. Ele está manobrando muito aí cavalo, hein? O pessoal que é mais iniciante aí, fazer tantos lances com uma mesma peça na abertura, isso aí, raramente isso é correto. Cavalo E7, cavalo C3, cavalo G6, para que isso tudo? Bispo E3, bispo E7, normal esse bispo E7, dama D2, roque, grande roque, A6. Tudo aí normal. A6 provavelmente preparando aí um dama C7, tá? Olhando a casa B5, ponto de entrada de cavalo que atacaria a dama em C7. F3, esse lance não é muito necessário. A máquina fala lá em F4, o rei B1. F3 não tem tanta necessidade, mas é para apoiar o futuro G4, H4. B5, lance bom, agressivo. G4, B4 de imediato atacando meu cavalo. Meu cavalo poderia ir a C2, a máquina fala que é melhor cavalo A4. Foi o lance que eu fiz, cavalo A4. Dama A5, atacando de imediato meu cavalo, por isso a B3. Nesse tipo de posição, o rei normalmente vem para a casa B1 para defender o ponto A2, e futuramente a gente vai ter um cavalo B2, cavalo C4. Em C4, olha um bocado de casas estratégicas aí avançadas. Bispo B7, seguindo lá com H4, tá? É um sacrifício. Se, por exemplo, o cavalo toma, não deve ser bom. Vamos ver lá. G5, simplesmente, se cavalo G6, está aberta a avenida aí para as peças chegarem. Se H6, G toma H6 e peão não pode tomar. Bispo G5, a máquina fala, etc. Vantagem das brancas nessa posição. Então, H4, ele fez lá cavalo E5, deixa eu ver se tinha alguma outra ideia melhor para ele. Cavalo E5, ok. Bispo E2, tá? Bispo E2 foi o lance que eu fiz. Poderia ter feito também rei B1, que é sempre um lance profilático nessa posição. Bispo E2, torre C8. Aqui, eu estava pensando já em fazer cavalo toma E6. Vamos ver se funciona nessa posição. Cavalo toma E6. A máquina está dando igualdade aqui com D toma E6. E se bispo B6 for o lance que eu fiz mais à frente, ele faz cavalo toma F3. Porque após bispo toma F3, o cavalo tomando em F3 vagou casa para a dama. Tá? E aí, por exemplo, rei B1 ou bispo D4. A posição está igual, o sacrifício não funciona. Então, após bispo E2, o bispo que estava em E1 veio para E2, ele fez torre C8, eu fiz rei B1. Bom lance, sempre bom lance esse rei B1. Ele fez cavalo de B em C6, eu fiz cavalo toma E6. A posição rigorosamente igual, não está correto esse sacrifício, mas também não está de todo errado. Porém, a máquina fala que eu tinha um golpe tático melhor aqui, ou um lance melhor. Cavalo toma C6, vamos fazer mentalmente. Cavalo toma C6, torre toma C6. F4, atacando o cavalo. Torre de A em C8, mas aí cai o cavalo. Então por que cavalo toma C6 não pode ser cavalo toma C6? Se cavalo toma C6, por que não cavalo toma C6? Vou pensar aqui um pouquinho. Sem colocar essa análise na máquina, vou tentar pensar com a própria cabeça. Cavalo toma C6, por que não pode fazer cavalo de E5 toma C6? Se eu fizer bispo D6, ele tem a casa E5, por exemplo. Não. Ô, gente, óbvio. Oh, meu Deus do céu. Dificuldade. Cavalo toma C6 não pode, porque, quer dizer, cavalo toma C6. Se cavalo de E5 não pode tomar C6, porque cavalo B6, atacando as duas torres. Tão fácil, né? Era só visualizar aqui que cavalo em B6 ataca as duas torres. Então, cavalo toma C6, não pode responder cavalo de E5 toma C6, porque cavalo B6. Por isso, se nessa posição a máquina fala cavalo toma C6, torre toma C6, e aí F4. Mas aí por que não pode cavalo G6? Ele fala que cavalo G6 leva H5.
E aí eu estou ganhando uma bela iniciativa. Eu estou às custas de perder vários tempos aí, expandindo bastante a minha posição. E agora sim a dama não tem casa na quinta fileira para ir. Dama, torre toma, cavalo. Dama D4. Gente, ameaçando mate e olhando o ponto a torre B6. Olha que fantástica. Fantástico, excelente. H6 com G6 e aqui a bispo B6. Fantástico, porque após torre toma, dama D4, ameaçando dama G7, mate apoiado pelo peão, e dama toma B6. Espetacular. Então, nessa posição, o melhor teria sido cavalo toma C6. Eu fiz cavalo toma E6 achando que funcionava o sacrifício. Não tem, porque após D toma E6, bispo B6 atacando a dama. A dama não tem casa de escape, porém ele tem esse lance salvador. Aliás, lance único, está vendo aqui na análise? O único lance para ele que mantém igualdade na posição, cavalo toma F3. Agora a dama ganhou várias casas de escape. Aliás, ganhou a casa E5 de escape. Bispo toma F3, ele tinha dama B5 também, já que o bispo desviou do ponto B5. A dama E5, e aí eu fiz lá G5 impedindo o bispo F6, né? Poderia contribuir aí com dama A1 mate, ok? Então após E5 eu fiz dama E5, eu fiz G5, A5 foi o lance que ele fez, cavalo B2, a ideia é cavalo B2, conforme eu apontei, vindo aqui para C4, olhando mais casas no centro do tabuleiro. E a cavalo C8 não foi um bom lance. Não foi um bom lance. Provavelmente a ideia dele é trazer a torre para casa C3 e dobrar as torres aqui na coluna C. Tá? Não foi um bom lance. Lance passivo. A máquina fala que bispo A6, ou dama B5, ou dama B8. Cavalo D8, cavalo C4, ok, atacando peça. Torre toma C4. Não foi um bom lance. Ele já está numa posição inferior. A máquina fala em dama G3, seguido lá de dama F2, etc. Após cavalo C4, torre toma C4, peão toma, cavalo C6, leva dama D7. Né? Esse torre B8, por exemplo, para defender, tem lá bispo C7 atacando torre e atacando dama. A vantagem, então, após cavalo C6, dama D7, atacando peça, é decisiva. Vamos ver qual lance que ele teria aí. A máquina fala em B3. B3, lance esquisito. Dama B8, tentando defender o bispo. Aliás, defendendo o material. E5, ou torre de H em F1. E5, o que E5 está ameaçando, hein? Está ameaçando o bispo toma. Bispo toma C6. Dama C8. Bispo toma C6. Dama toma D7. Bispo toma D7. Bispo toma H1, por exemplo. Torre toma. E eu estou com uma peça de vantagem. Legal. De qualquer forma, o sacrifício aqui de qualidade não foi correto. Torre toma cavalo. B toma C4. Cavalo C6. Dama D7. Vantagem decisiva. Valeu, pessoal.